não existe mais, mas foi ali que foi a minha primeira experiência com curso de inglês. Uhum. Só que o detalhe é o seguinte, cara, eu fui o melhor vendedor. Mas deve ter sido mesmo, eu não duvido. Bom, mas assim, eu comecei a trabalhar como vendedor lá. Só que assim, eu era um cara muito tímido. Absolutamente tímido. Não era um cara assim, não falava bem, não me vestia bem, vinha lá da periferia, me vestia mal. Então... Você era tipo a gente agora. Não, muito pior. Muito pior, muito não. Vocês estão bem, vocês estão bem. Vocês estão bem. Eu tô bem vestido. Não, vocês estão no Bom, outfit eu tô que cheio tem de que tá. pelo. Eu não, eu tinha que estar vestido de gravata e tinha umas calcinhas chumbrega, umas Pode gravatas crer, pode crer. Pô, cara, você tentar Entendi. se vestir bem e vestir chumbrega fica feio, né? O pessoal percebe. Ih, Percebe, né? Tudo vinha largadão, porque essa é a proposta. É. Então é outra coisa, né? Mas aí o que acontece? Eu já chegava para trabalhar às 8 horas da manhã, a minha jornada começava às 5h30 da manhã. Porque para chegar às 8 eu tinha que sair de casa às 5h30 para andar até o ponto de ônibus, chegar lá às 5h40, pegar o ônibus lotado e 2 horas, 2h10 na Avenida Brasil. Tu conhece aquilo ali. Não é? Calor, já chegava no escritório 8 horas da manhã, cansado, suado, amassado. Todo amassado. Porque dentro do ônibus é o quê? É um cara do teu lado aqui, outro cara com sovaco na tua cara, outro cara se esfregando atrás de você. se Não, não rolar uma passada na bunda ali. não, mas bunda. Ninguém tem bunda dentro do ônibus, meu amigo. É todo mundo atrás. Então, assim, tu já chega assim, meio fedidão. E aí chegava um cara que morava 15 minutos ali do centro, arrumadinho, cheirosinho, sentava do meu lado, bom dia, e a gente ia competir. Não é? Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. Não é justa. Eu já começava 2h30 ralando, o outro já começava 15 minutos. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê, cara? Vou me lamentar? Vou ficar puto, vou chorar. Vou protestar, vou fazer uma greve. Cara, eu tinha que ralar mais, eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar para trás. E na época, era muito interessante que vendas... Foi a ferramenta que eu aprendi, cara. Venda é um negócio que te dá a possibilidade de você fazer o ganho que tu quiser. Não é? Você Depende do depende da do seu tua trabalho, da performance, sua performance, entendeu? Então, se tu for um cara que tem fome e está disposto a trabalhar, eu trabalhava 15 horas por dia. Acordando cedão, pegando Acordando horas. cedão, e eu chegava em casa depois de meia-noite, todo dia. Caralho, Nossa. então tu dormia, sei lá, 4 horas. Eu dormia por umas 5 horas, porque eu acordava às 5 para sair 5h30. Você consegue? Eu não consigo funcionar. Hoje com não, 5 horas. mas na época com 19 anos. É o que tem. Era o que eu tinha, cara. Era o que eu tinha pra vida ali. Então, assim, agora eu pensava o seguinte: se eu bater as minhas metas, se eu fizer o que eu tenho que fazer, tinha um plano de carreira nessa empresa. Eu falei, cara, vou dar o meu tudo aqui pra chegar lá. Para resumir, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí tive uma carreira de vendedor, depois fui gerente de vendas, fui diretor de vendas. Cheguei a trabalhar em outras cidades. Fui assim, um cara bem sucedido como vendas. E foi daí que eu cheguei em 1995, na tua pergunta, ao WhatsApp. Porque chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola. E em 1995 foi a oportunidade o momento que eu achei que era oportuno. Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Então, não. Por que acontece? Eu ganhava bem, tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, eu ganhava R$7.000 em Nessa época 1994. Nossa, Daquela época. isso é 7 mil daquela- dólares. Naquela época que era R$7.000. Sim, isso aqui não era pra caralho. Dava pra bastante. comprar carro e o cacete. Dava. Então, só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já também tem uma despesa grande ali. Veio despesa. Aos 21, eu fui transferido para Venezuela. Na época que o Hugo Chávez estava preso, uma tentativa de golpe, e Venezuela era um país sensacional, cara. Naquela época. Venezuela era um país... Olha, eu conheci celular na Venezuela. Caralho. Caralho. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Era um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. Bom, não era tão bom assim então, né? Não, muito ladrão. Muito ladrão, cara. Entraram, roubaram a empresa, roubaram meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, Que cara. merda. Era daquela cultura. Caralho, impressionante. roubaram tudo. Roubaram tudo. Tudo. Meu tudo já não era muito. Mas Mas era meu tudo. Era o Tudo é meu tudo. 100%. Tudo é tudo, exatamente. Cara, eu voltei... Agora, quando eu fui, eu virei pra Luciana. A Luciana falou assim... Eu falei pra ela da proposta de... Ela falou, qual o pior que pode acontecer? Aí eu pensei assim, de perder tudo e voltar falando espanhol.
que E aconteceu? foi exatamente o que aconteceu. A gente perdeu tudo, voltou falando assim, mas beleza, foi uma experiência, estamos dando risada aqui. Durou Aprendi- quanto tempo isso? 8 meses. Ah, um bom tempo até Deu de tempo vida, de né? aprender espanhol? Deu. Claro, sempre pode melhorar, mas deu Fala tempo um de pouquinho, aprender. Tomás. Aumenta um pouquinho. E aí o que acontece? Voltei em 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época eu voltei e bombei. Fui bem, aí assumi várias filiais, ganhei bem. Só que eu comecei do zero em janeiro de 94, em dezembro de 94 eu saí. Eu não tinha tempo de juntar uma grana suficiente para abrir um negócio, mas aquele era o meu timing, era o meu momento. Então Você tinha tinha algum ganhado dinheirinho. Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil tinha acabado de lançar o Plano Real, que na época estabilizou a economia, acabou com a inflação. Na época também, várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas O de Collor tinha petróleo. feito isso também. Isso, mas na época foi do governo lá Itamar. do Fernando Henrique. Fernando... 1994, 94 Plano Real. é Fernando Henrique. Itamar e Fernando Henrique, exatamente. Que nessa época aconteceu o quê? Eles quebraram o monopólio de telecomunicações, aí Foi. vieram várias empresas do exterior para o Brasil, e foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais, o inglês... era garantia de Falei emprego. inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser A importante. demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Falei, cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher. Cheque especial? Cheque Caralho, Isso tu aí é um juros muito absurdo. brabo, cara. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. Pô, agora você Não, mas não recomendo. Não recomendo. Porque é 12% ao mês de juros. É um absurdo essa porra. 12% de juros. Mas era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente, dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte, a gente tava quebrado já. Entendi. Então- Que loucura, isso deve ser foda, né? Trabalhar com esse tipo de pressão. Mas o cara Mas é a o... vida do empreendedor é a pressão. Mas É, o cara mas não nem sempre esse tipo, Às né? vezes pior, né? Covid, por exemplo. É. Foi pra você, foi pressão? O quê? Tá louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Fechou um Você já clube não de tinha futebol. vendido já? Fechou um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Entendi. Não, eu vendi em 2013, mas em 2016 eu recomprei. Ah, tu recomprou? Sim. Então você é dono da WhatsApp agora ainda? Eu patrocinei você, cara. É verdade. O né? Monarca é que meio, eu sou meio devagar, burro, cara. né? É verdade. Ele é meio Pô, devagar. acabou de me agradecer porque eu patrocinei o negócio, cara. Pô. É verdade, é verdade. Eu tô recomprei. aqui de bobeira com essa porra dessa... Ah, às dessa... vezes os caras vendem, mas fica como conselheiro. Porra, tu Não, eu pensou sou como- burro. Tá como bom, é que tá o bom, Covid não tem ele, fudeu, isso, cara? Fechou as escolas, pô. Fudeu, pô. Pô, fechou, cara. Fechou